Eu saúdo a cada um dos nossos irmãos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, né? Estamos no melhor lugar do mundo, na casa do nosso Deus. Um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Senhor que olha para cada um de nós todos os dias e contempla as nossas dificuldades e estende a sua mão para nos abençoar. Amém? Que Deus maravilhoso nós temos. Que privilégio grandioso nós temos, estar na sua presença. O Senhor está aqui conosco, porque esse culto iniciou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós iniciamos uma reunião em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele se faz presente entre nós, para nos abençoar, para nos ajudar, para nos amar, para trazer alegria em nosso coração, nos fortalecendo para que nós continuemos na jornada, até que Ele venha nas nuvens dos céus para buscar cada um de nós. E cada um de nós temos nas suas mãos uma coroa, a coroa da vida eterna. Glórias a Deus. Já imaginaram o privilégio que temos? É maravilhoso estarmos na presença do Senhor. A Júlia, aqui na sua ministração, ela falou de Davi, né? Pequenino, mas nos olhos dos homens, mas na presença de Deus um gigante. Assim somos cada um de nós. Aos olhos dos humanos, aos olhos deste mundo, nós somos muito pequeninos, mas na presença de Deus, segundo Deus nos olha, nós somos, pelo seu amor, pela sua grandeza, gigantes. Gigantes contra tudo aquilo que vem contra nós. Porque Deus nos torna gigante através do seu amor e da sua bondade. Nós vamos continuar, queridos irmãos, o nosso estudo sobre amor. E desta vez nós vamos refletir, né, deste amor maravilhoso. E nós somos convidados, irmãos, à segurança inabalável do seu amor invencível. Então a mensagem de hoje é amor invencível. Nós temos ali no nosso boletim do mês, ali o pastor Dirceu colocou, e muito bem colocado ali, os amores, os tipos de amor, né? O amor ágape, amor incondicional, amor sacrificial. Amor storge, amor familiar. Amor filéu ou filha, amor de amizade. E o amor eros, o amor romântico, que pela sua graça Deus colocou também na nossa mente e em nosso coração. Então nós vamos falar, irmãos, precisamente sobre o amor invencível que Deus tem por nós. A palavra de Deus diz assim: Deus é amor. A palavra não diz Deus tem amor. Deus é amor. A sua essência é amor. Por isso que Deus é tão grandioso e misericordioso para conosco, que muitas vezes pecamos, mas Ele, pela sua imensa graça, pelo seu imenso poder, pela sua misericórdia, por esse amor invencível, Ele declara-nos perdoado pela intercessão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veremos como convicção desse amor é o lugar mais seguro onde podemos estar. A palavra convicção é muito interessante. A palavra convicção quer dizer certeza absoluta, certeza grandiosa, certeza de que nós cremos num Deus todo-poderoso que tem um amor invencível. Porque é importante nós
sermos convictos desse amor. Porque nós passamos por lutas e muitas dificuldades, mas o Senhor sempre está conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Palavra de nosso Deus. Palavra para mim, palavra para você, meu irmão. E glorificamos a Deus por isso. Nós vemos aqui que nós somos capacitados a sermos mais do que vencedor em todas as lutas e adversidades da vida. No texto de Romanos, aqui, como o pastor já leu, foi escrito por Paulo aos irmãos de Roma. E no versículo 31, Paulo faz uma pergunta poderosa: se Deus é por nós, quem será contra nós? É esta a convicção que nós temos que ter. Se Deus é por nós, e se Ele está conosco todos os dias, quem poderá se levantar contra nós? Não há nada que possa nos destruir, desde que nós estejamos convictos deste amor glorioso de Deus, desde que nós estamos convictos que Deus está conosco e Ele batalha as nossas batalhas. Ele nos ajuda em todos os momentos. Seja uma coisa muito difícil para nós, e pode ser uma coisa mínima, mas Deus em tudo, Ele opera em nossas vidas para nos abençoar e para nos ajudar. Glórias a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É fácil entendermos que por nós está o nosso Deus Todo-Precioso. Entretanto, precisamos trazer à memória, principalmente quando enfrentamos situações que fogem daquilo que nós esperávamos, fogem daquilo que nós prevíamos. Nós temos que ter em nossa mente convicta que Deus está conosco, e principalmente naqueles momentos de dificuldades. Porque quando somos atacados, como seres humanos, somos fracos, somos pequenos, e a nossa mente muitas vezes não nos ajuda, e nós queremos lutar contra aquilo, mas nós percebemos que nós não temos força para vencer. Aí então muitas vezes nós desanimamos, nós nos afastamos, nós ficamos tristes, nós choramos, nós lamentamos, e nós muitas vezes deixamos de lembrar que Deus tem um amor invencível e que nós temos que ter na nossa mente isso: Deus está comigo, Deus é aquele que luta por mim. Então, queridos irmãos, nesses momentos de dificuldades, o próprio Jesus, Ele traz a resposta para as nossas lutas, para as nossas dificuldades, para os nossos medos, para as nossas fraquezas, para que nós possamos continuar nessa jornada, para que o Senhor venha nos buscar e nos encontre preparado. A pergunta da Júlia: quais são as dificuldades que o prezado irmão, a prezada irmã está enfrentando? Quais são? Pense nelas. É uma dificuldade financeira? A sua empresa está indo à falência? A empresa em que você trabalha já está fechando as portas e você vai ficar desempregado? Ou você já está desempregado? Como é que vai trazer o sustento para a sua família? Como será a partir de então? Está difícil encontrar um trabalho, está difícil encontrar um emprego. Então, nos preocupa muito. Também temos problemas familiares. Quantas famílias lutam querendo o bem dos seus entes queridos, mas dentro da família nós temos uma dificuldade muito grande. Nós temos uma luta muito grande. Nós oramos ao Senhor, buscamos no Senhor a bênção para aquele membro da família,
e nós percebemos que aquele membro da família continua desafiando a Deus, muitas vezes, desobedecendo os pais, brigando com os irmãos, então a família está em desordem. Mas essa dificuldade, ela é passageira. Talvez alguém esteja lutando pelo divórcio. O casamento não está dando certo. E já começa a pensar num divórcio, numa separação. Será esta a melhor resposta? Eu digo que não. O divórcio, Deus não se agrada. A palavra de Deus diz que Ele odeia o divórcio. Então nós temos que lutar, buscar, para que nós possamos ter uma resposta favorável em nosso de Deus. Enfermidades, irmãos. Quem não tem enfermidade aqui? Quem está 100% sadio? Difícil, né? Principalmente na minha idade. Já não sou mais um jovem, já não sou mais um amadurecido, eu só sou bem amadurecido, né? Então, nós agradecemos a Deus. Sempre converso com o presbítero Daniel. Daniel, estamos vivos. Ele diz graças a Deus, porque se não tivéssemos vivos, nós já tínhamos morrido. Graças a Deus por essa idade. Aleluia. Glórias ao Senhor. Glorifique, irmãos, quando você faz anos. Tem pessoas que ficam tristes. Vou fazer mais um aniversário. Puxa, eu estou chegando aos 40, eu estou chegando aos 50. E eu e o Daniel já passamos dos 70. Feliz da vida, agradecendo a Deus, porque Ele tem segurado em nossas mãos. O amor de Deus é invencível. Glórias ao Senhor Jesus. Talvez, irmãos, um luto, né? Enfrentamos lutos. Enfrentamos batalhas espirituais. Quantas vezes enfrentamos batalhas espirituais? Esta noite, dormindo ali em casa, na minha cama, com a minha esposa, de madrugada eu tive um sonho bem espiritual, uma batalha espiritual, sabe? Então, até no sonho nós temos lutas espirituais. Imagina no dia a dia, na nossa vida cotidiana, sempre temos lutas espirituais. E às vezes a luta é tão grande, e ela fica conosco. Ninguém fica sabendo. Mas saiba de uma coisa, irmão, se você está guardando um segredo por uma luta espiritual, você tem um Deus que te ama, e Deus ama, e Deus te ama, e Deus te ama, e Ele diz, estou aqui para continuar te amando. Busca Deus, coloca nas mãos de Deus, e Deus vai dar a vitória. Deus vai afastar esse inimigo que sempre nos traz batalhas espirituais. Muitas vezes temos dúvidas, né? O inimigo traz muitas dúvidas. Há um tempo atrás eu conversava com vários irmãos da igreja, e eles diziam assim, eu tenho certeza da salvação. O outro dizia, eu não tenho certeza da salvação. Eu não sei se vou ser salvo. Então tinha dúvida. Nós não podemos ter dúvida, irmãos. Estamos na casa do Senhor, estamos trilhando o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos obedecendo a palavra de Deus, estamos glorificando a este Deus maravilhoso e temos o Espírito Santo conosco. Nós temos que dizer assim, estou salvo em nome do Senhor Jesus. Eu estou salvo. E peço que Deus continue me abençoando para que eu continue salvo até que Ele venha me buscar. Tenha essa certeza, irmãos. Se tiver essa dúvida, ore ao Senhor, busque ao Senhor, leia a palavra de Deus e o Espírito Santo vai tirar essa dúvida e Ele vai trazer uma certeza gloriosa na sua mente. Temos também a luta do pensamento negativo. Quantas vidas têm um pensamento negativo? A pessoa já se considera destruída, ela considera que a sua luta já está perdida. E ela com aquele pensamento negativo, não adianta,
não convém fazer isso, é perca de tempo, é lutar em vão. Irmãos, nós não podemos ter pensamentos negativos, porque Deus é aquele que cuida de nós. Há alguma negatividade na pessoa de Deus? Não. E Deus, Ele quer que nós tenhamos pensamentos positivos, mesmo na luta, irmãos. Quando eu falo em pensamento positivo, é um pensamento de fé, é uma ação de fé em Deus, porque Deus é que vence as batalhas para cada um de nós, não importa o quanto essa batalha seja difícil, mas Deus, Ele nos abençoa grandemente todos os dias. Muitos têm medo em certa questão e num determinado olhar é muito positivo. Ter medo de subir numa escada bem alta, isso é bom, porque eu posso cair de lá e me machucar. Tenho medo de passar a rua no sinal vermelho, é bom, evita acidente. Mas ter aquele medo assim, eu estou sozinho, mas estou me sentindo um medo. Do que você está sentindo medo? Não sei, mas eu tenho medo. Isso não é de Deus, irmãos. Nós temos que orar, buscar de Deus e dizer ao medo, saia, vá embora, vai para o teu lugar, não fica aqui me trazendo medo, porque nós, ao olharmos e ao percebermos como está escrito aqui em Romanos, nesses versículos do capítulo 8, nós não temos, uma razão de ter medo, porque Deus está conosco. É Deus que nos encontrou, irmãos. Muitas pessoas dizem assim, eu aceitei Jesus, eu encontrei Jesus. Será que é verdade que ele encontrou Jesus? Primeiramente foi Deus que nos encontrou. O Espírito Santo trabalhou no nosso coração, Deus nos encontrando. E por fim nós aceitamos ao Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus também nos encontrou. Então é o Senhor que nos encontra, para que nós tenhamos uma vida abençoada, feliz. Sabe? Eu não digo uma vida assim, abastança de recurso financeiro, mas uma vida alegre e feliz. Quantas famílias eu já conheci que não tinha nada. Eu lembro-me que eu ia numa casa, eu tinha uma amizade lá com um rapaz, né, que era da minha idade, lá nós tínhamos uma amizade boa, a gente sempre estava na igreja, buscando servir ao Senhor, mas na casa deles, irmãos, muitas vezes faltava o alimento para a janta, o alimento para o almoço. Na minha própria casa, irmãos, teve tempo que nós passamos aqui em Curitiba numa dificuldade tão grande que o nosso almoço, a nossa janta era um punhado de farinha de mandioca, aquecida na frigideira com uns 3 pingos de óleo. Era o alimento da família. Mas interessante, meu pai e minha mãe nunca estavam tristes. Minha mãe estava sempre cantando e louvando ao Senhor. Olha que maravilha. O que é isso? É o poder de Deus. Nesta outra família, também era assim, era estudo da palavra, era alegria, era cantar, era orar, era, sabe, tinha uma alegria dentro da família. É isso que Deus quer para cada um de nós. Não é a pobreza que vai nos trazer a infelicidade, não. A infelicidade vem quando nós rejeitamos o nosso Deus, quando nós rejeitamos a orientação de nosso Deus, quando nós não seguimos, conforme Ele nos informa através da palavra. Porque se seguirmos, nós seremos pessoas mais do que felizes, porque o amor de Deus está conosco. O objetivo do inimigo é destruir a comunhão do crente com Deus, enfraquecer a fé, gerar desânimos, manifestar conflitos, ter cansaço, ter desesperança e até despertar na nossa mente o desejo de afastar da igreja. Quantas vezes, quantas pessoas, por uma circunstância até tão simples, mas aquilo o atinge de uma forma que ele desanima e ele pensa, vou me afastar da igreja. Eu não sou ali amado,
Olha como o inimigo trabalha, meu Deus, como o inimigo nos ataca. Você é amado aqui, meu irmão. Você é amada aqui, minha irmã. Por que você é amada? Porque Deus o ama. Porque Deus olhou para você e te escolheu. Por isso, Deus te colocou aqui no seu reino e te ama de uma maneira grandiosa. Então, meus irmãos, Deus já provou que é por nós, versículo 31 e 32, né? Ele é por nós. Se Deus entregou o seu próprio Filho, o maior presente, o maior sacrifício, como não nos dará tudo aquilo que é necessário? Vocês já pensaram no sacrifício do Senhor Jesus? Pararam para meditar no sacrifício de Jesus? Jesus, irmãos, Deus Todo-Poderoso, com todo o poder nos céus, no seu trono, Ele construiu, Ele ajeitou esse planeta aqui, e Ele, pela sua palavra, Ele trouxe todas as coisas. No universo, tudo é formado pela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós fomos colocados nesse planeta pela vontade dEle, pela palavra dEle. Nós aqui estamos, sendo servos do Senhor. E sendo tudo isso, o Senhor Jesus, Ele não negou a se tornar um humano. Ele despiu da sua glória, Ele desceu do seu trono, tirou as suas vestes reais, veio a este mundo, nasceu numa família simples e humilde, sem muito recurso financeiro. E aqui, irmãos, Ele ficou por 33 anos neste mundo. E Ele estava aqui porque o Pai disse, né, em João, lá 3,16, é 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Glórias a Deus. Olha que amor, irmão. Olha que amor invencível. Nada pode vencer o amor de Deus para conosco. O diabo luta por todos os lados, mas ele já é derrotado. Ele nos afronta, mas ele já é derrotado. Porque o Senhor Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, demonstrou o amor de Deus para com a humanidade. E todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador de sua vida, está inserido neste amor. E nada vai nos destruir. Então, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário é o exemplo de amor infinito de Deus para com o seu povo. Essa é uma prova que nós temos na palavra de Deus, e nós temos que estar na nossa mente, sermos convictos de que Jesus veio a este mundo e morreu por mim e morreu por você. Ele fez isso para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós tivéssemos uma nova ligação com o Pai. Porque Jesus morreu neste mundo, irmão, para unir a família terrena com a família celestial. Olha que importante. Nós fomos unidos com a família celestial através da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, aqui no versículo 33 e 34, diz assim: não há acusação. 35 e 34 diz assim. 34 e 35, né, na ordem. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu. Ou antes, quem o ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha que maravilhoso isso. Nós não estamos jogados aqui sozinhos.
Nós temos uma pessoa ao lado de Deus Pai, e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Ele está fazendo o que ali? Entre outras coisas que Ele faz, Ele está intercedendo por nós, por cada um de nós. Por isso que nós não devemos ter medo, irmãos. Se eu errei, se eu pequei, a Bíblia diz, arrepende-se do teu pecado. Se reconcilie com Deus. Ore, peça perdão. E esta oração chegará nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele vai fazer o quê? Junto ao Pai. Ele vai interceder por nós. Glórias a Deus por isso. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Então, irmãos, nada nos separará do amor do nosso Deus, deste amor maravilhoso que o Senhor declara a cada um de nós. Versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, o Senhor Jesus Cristo. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, glórias a Deus. O sofrimento que muitas vezes passamos, irmãos, não é o sinal de abandono, não é um castigo, não é uma prova, não é uma rejeição. É porque Deus nos prepara, irmãos, para o dia a dia. Quando passamos por uma luta bem forte, a próxima que virá talvez não seja tão forte como a primeira, e nós olhamos para aquela luta e dizemos, nossa, só isso aí é tranquilo, já passei por coisas maiores. Deus me abençoe e eu passei por coisas maiores. Então, desta forma de luta em luta, nós vamos amadurecendo. Nós vamos recebendo de Deus, pelo Espírito Santo, vai acrescentando na nossa mente fé. Nós vamos tendo fé. Fé em Deus, sabendo que Deus sempre está conosco. Então, aqui no versículo 39 diz assim, somos mais do que vencedores. Não é uma vitória apertada, irmão, como vamos dizer assim, um clássico de futebol. Dois times ali, duas posições, lutando para aquele que colocar mais a bola na rede é o que vai ganhar. E muitas vezes não ganha e a coisa empata. E se ganha, ganha por poucos gols, né? Então aqui com Jesus é diferente. Diz assim, a nossa vitória não é apertada, não é um empate espiritual, é uma vitória abundante, sou mais do que vencedor, é ser muito vencedor. Nós seremos muito vencedores, irmãos. O mundo está sendo destruído, mas nós estamos sendo preservados na presença de Deus. E isto é grandioso, isto é maravilhoso. Independente das lutas que enfrentamos, Deus continua nos amando. O amor de Deus é invencível, nada pode vencer o amor de Deus. Ele não foi vencido na cruz, não é vencido pelas nossas falhas. O amor de Deus não é vencido pelo seu passado e nem pelo seu futuro. O amor de Deus, ele é vitorioso. Amém?